Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Há momentos em que o Evangelho precisa ser um espelho, e hoje, diante dessa palavra, não há como fugir do reflexo. Gálatas 2:20 é um tipo de versículo que não dá para ler de forma leve, porque ele desmonta toda a ideia de um cristianismo confortável. Paulo não está falando sobre ir à igreja, levantar as mãos ou postar um versículo bonito. Ele está falando de morte, de renúncia, de uma troca radical. Já não sou eu quem vive. Isso não é uma metáfora poética, é um choque de realidade, é um lembrete de que seguir a Cristo não é apenas acreditar nele, é deixar que ele viva em nós. Esse Cristo vive em mim, então tudo muda. Minhas palavras mudam, minhas decisões mudam, meus hábitos mudam, meu modo de pensar, de reagir, de escolher, de sonhar. Tudo precisa refletir quem está no comando agora. Mas sejamos sinceros, quantas vezes dissemos, Jesus vive em mim, mas ainda insistimos em viver do nosso jeito? Quantas vezes oramos, seja feita a tua vontade, mas fazemos o que queremos assim mesmo? Vivemos numa geração que quer o Cristo que salva, mas não o Cristo que governa. Quer o perdão, mas não a transformação. Quer o consolo, mas não a cruz. Quer um evangelho que afaga, mas não o que confronta. Mas Paulo foi claro: já estou crucificado com Cristo, ou seja, o meu eu morreu, minhas vontades já não mandam, minhas emoções não determinam mais o que eu faço, agora quem vive em mim é Ele. E isso dói, porque morrer para si mesmo é doloroso. É abrir mão de estar certo, de ter razão, de querer controlar tudo. É dizer não para impulso, desejos, vícios e reações que antes pareciam naturais. É parar de ser guiado por sentimentos e começar a ser guiado pelo Espírito. Você quer saber se realmente Cristo vive em você? Olhe para suas escolhas. Olhe para os seus hábitos quando ninguém está vendo. Olhe para o que você faz quando ninguém cobra a santidade de você. Quem está tomando as decisões da sua vida? O seu eu ou o Cristo que habita em você? Não existe meio termo no Evangelho. Ou Cristo vive em mim, ou eu ainda sou escravo de mim mesmo. Ou ele governa, ou eu continuo tentando controlar o volante da minha própria história. E convenhamos, toda vez que tentamos dirigir a nossa vida sem ele, acabamos batendo. Batemos emocionalmente, espiritualmente, moralmente, nos ferimos os outros e ainda culpamos a Deus pelos estragos que a gente faz nas nossas vidas. Mas o problema é que muitas vezes queremos o controle e a bênção ao mesmo tempo. Queremos tomar decisões segundo a carne e esperar resultados espirituais. Queremos viver do nosso jeito e ainda dizer: Deus abençoa o que eu decidi. Só que Deus não abençoa o que Ele não dirigiu. Ele não respalda o que nasceu fora da sua vontade. E esse é o ponto de Gálatas 2:20. A vida com Cristo não é uma parceria em que dividimos o comando. É uma rendição total. Não é eu e Cristo vivendo juntos. É Cristo vivendo em mim. Isso muda tudo, porque quando Ele vive em mim, minhas decisões passam pelo filtro do céu. Minhas palavras têm peso, meu tempo tem propósito, minhas reações revelam quem realmente reina no meu coração. E o que o Espírito Santo está perguntando hoje é: quem está no trono da sua vida? Porque talvez Cristo esteja na sua boca, mas não no seu controle. Talvez Ele esteja na tua playlist, mas não nas tuas escolhas. Talvez Ele esteja no seu domingo, mas não nas suas segundas-feiras. Sabe o que mais choca nesse versículo? É que Paulo não disse: estou tentando ser crucificado. Ele disse: já estou. Ou seja, é uma decisão concluída, um posicionamento firme. Ele entendeu que o velho homem, com seus impulsos, medos e vícios, precisa morrer todos os dias. E isso também é para mim e para você. Todos os dias precisamos escolher entre viver segundo o Espírito
ou segundo a carne, entre obedecer à voz de Cristo ou seguir os desejos do nosso eu. A cruz não é só o lugar onde Cristo morreu por nós, é o lugar onde nós também morremos com Ele, para que sua vida se manifeste em nós. Quer ver onde isso se aplica na prática? Nas pequenas decisões do dia a dia, na hora de perdoar alguém que te feriu, na escolha de ser íntegro quando ninguém está te olhando, no momento em que você decide não responder com raiva, não alimentar fofoca, não se vingar, não mentir. É ali que o não mais eu acontece. É quando você sente vontade de agir pela carne, mas escolhe agir pelo Espírito. Quando você quer desistir, mas ouve o Espírito dizer, permanece. Quando você quer se justificar, mas o Espírito sussurra, silencia. Quando quer controlar, mas o Espírito diz, entrega. Isso é Cristo vivendo em você. E é esse tipo de vida que o mundo precisa ver. Porque o mundo não precisa de mais cristãos falando bonito. Precisa de cristãos que vivem o que dizem. E gente que, nas decisões do cotidiano, revela o Cristo. Que não negocia valores. Gente que entende que ser cheio do Espírito é muito mais do que sentir arrepios. É refletir o caráter de Cristo nas atitudes diárias. É fácil levantar as mãos na adoração. Difícil é levantar a cruz na prática. Mas é aí que o Evangelho se torna verdadeiro, quando ele deixa de ser teoria e se torna vida. Paulo termina o versículo dizendo, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ou seja, eu decido porque ele me guia. Eu existo para que o mundo veja Jesus em cada escolha, em cada reação, em cada palavra. E talvez hoje o Espírito Santo esteja te chamando de volta para esse lugar de entrega total. Para esse cristianismo que não é sobre confronto, mas sobre propósito. Para esse amor que nos constrange a viver diferente. Você não foi chamado para viver por impulso. Você foi chamado para viver por direção. Você não foi salvo para seguir a multidão. Você foi salvo para seguir o Mestre. Então hoje, olhe para dentro de você e pergunte, Cristo realmente está governando minhas decisões? Minhas atitudes refletem o caráter dele? Meus hábitos mostram quem vive em mim? Porque o Evangelho verdadeiro não muda só o que você crê, muda quem você realmente é. Hoje, o Espírito Santo está te convidando a sair da superficialidade, a deixar o eu morrer para que Cristo viva por completo em você, a parar de justificar os velhos hábitos e começar a viver com propósito. E se for para causar um choque, que seja esse, que o mundo olhe para você e perceba que é algo diferente, algo santo, algo real, que as pessoas vejam que você não age como todos, porque Cristo vive em você. E já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa precisa ser mais do que uma frase, precisa ser a nossa identidade. E talvez hoje, o milagre que você mais precise não seja uma cura, uma porta aberta ou uma resposta. Talvez o maior milagre que Deus queira realizar seja te transformar de dentro para fora. Porque quando Cristo realmente vive em nós, tudo muda. E quando isso se torna real, o mundo vai ver Cristo através de você. Esse é o maior testemunho que alguém pode ter. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tenha um excelente dia, meus irmãos. Fiquem com Deus.